Eu começo falando da chegada de Tite ao Flamengo. Ele já tá lá no Ninho do Urubu, né? E é pra lá que eu vou falar com o Ricardo Lai, posicionado. O homem já chegou aí trabalhando, pouca conversa, né, Ricardo Lai? Fala, Escobar. Isso aí, o Tite chegou um pouco depois das 8 horas da manhã aqui no Ninho do Urubu para se ambientar, conhecer a estrutura do centro de treinamento do clube. Contratado até 2024, dezembro de 2024, ele chega, né, com 5 integrantes na comissão técnica. Os auxiliares Kleber Xavier, o César Sampaio, o Matheus Bach, o preparador físico Fábio Maceredian e o analista de desempenho Lucas Oliveira. Das mãos do vice-presidente de futebol Marcos Braz, o Tite recebeu uma camisa personalizada do Flamengo. E o novo técnico vai comandar o primeiro treino dele no Flamengo hoje à tarde, quando o elenco se reapresenta sem Arrascaeta, Eric Pulgar e Gerson, que vão jogar nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesses próximos dias. Tite terá 9 dias de treinamento até a estreia dele na semana que vem, dia 19, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E agora, na reportagem do Richard Souza, a gente confere a trajetória do Tite até assumir o comando do Flamengo. 9 de dezembro de 2022. Pela segunda vez nas quartas de final de uma Copa do Mundo, Tite não dava um passo adiante e encontrava o fim do caminho na seleção brasileira. Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. 9 de outubro de 2023, 10 meses depois, Tite é anunciado como técnico do Flamengo. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. O principal treinador brasileiro da atualidade volta à ativa hoje. Assume o 14º clube da carreira, o primeiro do Rio de Janeiro. Retoma uma trajetória marcada por conquistas. Esse aqui foi tudo assim, bonitinho, com todo o quadrinho colocado. São Brás, distrito de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde Tite nasceu e se descobriu no futebol. O Adenor, o Ade, o Tite. Do nome de batismo ao apelido famoso, sempre houve um campo e uma bola. Primeiro para uma carreira de jogador profissional. O maior feito do meia Tite foi no Guarani de Campinas, vice-campeão brasileiro em 86. Sofreu a carreira toda com os joelhos. 8 cirurgias. Vem daí a corridinha capenga, até cansar e desistir de jogar aos 27 anos. O início como treinador foi difícil. Durante 10 anos, andou por times modestos do Rio Grande do Sul. Quando o Caxias apostou nele pela segunda vez, Tite desabrochou. Campeão gaúcho em 2000, entrava de vez na rota dos grandes clubes. No Grêmio, o primeiro título nacional, a Copa do Brasil de 2001. No Inter, a primeira conquista internacional, a Copa Sul-Americana de 2008. Atlético Mineiro e Palmeiras foram outros gigantes no caminho. Passagens curtas e sem brilho. Nenhum foi tão marcante como o Corinthians. É o maior vencedor da história do clube. Foram 6 títulos, 2 brasileiros e uma Libertadores. O ponto alto, derrotar o Chelsea da Inglaterra na final do Mundial, campeão do mundo em 2012. Além dos títulos, elegância e gentileza o acompanham. Já no campo, não pede licença. Não tem que dar licença, tem que competir. E se preciso for, sobe o tom. Fala muito! É fundamental para o Flamengo que o Tite comece a trabalhar ainda nesta temporada. Porque além da reta final do Campeonato Brasileiro, tem o planejamento para o ano que vem. E a chegada do treinador pode impactar nas decisões sobre o futuro de jogadores que estão em fim de contrato. É o caso do Bruno Henrique, um dos 11 jogadores do Flamengo com os quais Tite já trabalhou. O vínculo do atacante chega ao fim em dezembro, assim como o do Everton Ribeiro. O meia foi levado pelo técnico para a Copa do Catar. Tite terá 9 dias de trabalho até a estreia, quinta-feira da semana que vem contra o Cruzeiro.
O primeiro dos 12 jogos até o fim do Brasileirão. A estrutura toda ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. Eu tenho a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. A vida seguiu, Tite e Flamengo se encontraram e agora andam juntos para recomeçar. Desafio grande para um grande treinador, né? Boa sorte para o Tite. Hora de falar sobre o futuro de Bruno Henrique, informação super importante. O Flamengo agendou para esta terça-feira um encontro com Denis Ricardo, o empresário do atleta. Vale a lembrança de que em outros 2 momentos o Flamengo agendou conversas e desmarcou por motivos diversos, o que causou irritação no Bruno Henrique e também no Denis Ricardo. Nessa terça-feira vai haver um encontro que pode ser definitivo para uma renovação do contrato. O vínculo do Bruno Henrique com o Flávio, vocês sabem, termina em 31 de dezembro. Diante da dificuldade na prorrogação do contrato, vários clubes demonstraram interesse em contratá-lo. O Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, o Vasco, o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Internacional. Logo de cara, o Bruno Henrique descartou jogar no Fluminense e no Vasco. Ele não quer jogar em rivais do estado do Rio de Janeiro, do Flamengo. O São Paulo e o Atlético Mineiro praticamente saíram da negociação diante das cifras. Até chegaram a dizer no Rio de Janeiro que o Atlético ofereceu R$1,5 milhão por mês de salário, mais R$8 milhões de luvas num contrato de 3 anos. Consultei o empresário do atleta que descartou essa história. A proposta que o Bruno Henrique tem hoje na mesa, que é a melhor, é do Palmeiras, R$2 milhões por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O pacote de R$2 milhões por mês por um contrato de 2 anos prorrogável por um terceiro. O Flamengo, na sua primeira proposta, ofereceu a manutenção do atual salário, R$1.250.000, e a prorrogação do contrato de 1 ano. O Flá já sinalizou que topa oferecer 2 anos de contrato e certamente vai oferecer também um aumento salarial no encontro dessa terça-feira. Vamos ver se esse aumento se aproxima dos R$2 milhões oferecidos pelo Palmeiras. Poderemos ter novidades importantes sobre o caso. Estou atento a essa história para contar para vocês. Combinado? Quero fechar o vídeo para te ajudar a entender se há alguma verdade nos boatos dando conta de que Gabigol pode pintar como reforço do Corinthians em 2024. Primeiro, contextualização importante. Por que o nome do Gabigol está sendo super especulado nas redes sociais como reforço do Corinthians? Flagraram o Mano Menezes trocando algumas palavras, coisa pouca, depois do empate 1-1 entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena no último sábado. O Mano Menezes se aproximou do Gabigol, o Gil também estava por perto, eles cochicharam meia dúzia de palavras cada um. Foi suficiente para que torcedores do Corinthians entendessem que o Mano estava convidando o Gabigol para jogar no Corinthians em 2024. Nem descarto que isso possa ter acontecido, mas não há nenhuma chance de o Gabigol virar reforço do Corinthians no ano que vem. Nenhuma, zero. E não dá, porque a condição financeira impede esse acordo. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e quer, para renovar seu contrato com o Flamengo, um aumento salarial. Hoje ele ganha R$1.600.000 por mês. O Gabigol quer ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, ultrapassando os R$2.200.000 do Luizito Soares. O Dudu aparece com R$2.100.000. Ou seja, o Gabigol quer um aumento considerável para a renovação do contrato. O Corinthians não tem ninguém perto dos R$2 milhões por mês. O maior salário é o do Paulinho, que ganha R$1,5 milhão. Não bastasse a questão do salário, tem também a compensação financeira para tirá-lo do Flamengo. O Fla certamente não vai vendê-lo por menos do que 15 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 80 milhões de reais, e o Flamengo e o Corinthians não têm capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Nicola, mas será que o Corinthians não pode estar tentando fazer com que o Gabigol assine um pré-contrato para virar reforço do Timão a partir de 2025? Ninguém descarta essa possibilidade. Mas certamente, se o Gabigol ficar até o fim do ano que vem no Flamengo sem renovar o contrato, ele fará isso para jogar na Europa, com uma capacidade de investimento de um clube europeu muito maior do que de qualquer clube brasileiro. Se você, torcedor corintiano, se empolgou com essa chance de ver Gabigol jogando com a camisa alvinegra, esqueça, não há nenhuma chance. Hoje, os alvos do Corinthians são mais baratos. Um dos nomes que eu já citei para vocês, de Guilherme Arana, jogador que pertence ao Atlético Mineiro. Beleza? Curtiram o vídeo? Deixem like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo.